Então, boas. Hoje vou fazer um vídeo sobre como fazer cerveja. Eu vou iniciar por explicar como é que se faz o malte. O malte é cevada em sementes, não é? A semente. A transformação da semente durante o processo da germinação, que quando chega à fase do rebento, começar a sair dentro da casca, se chama malte. Eu tenho aqui algum que já fiz, que aliás vou usar hoje no processo, que é esta coisinha aqui que se vê. Portanto, isto é uma semente germinada e seca. Já está seca neste momento. O processo é bastante simples. Eu vou tentar abrir para ver se dá para mostrar o que é que é. Como já está seco, já não é fácil de abrir. Já dá para ver. Como veem, esta parte mais branca, aqui assim, esta parte branca que se vê aqui na semente, tem uma parte mais branca. Esta parte mais branca é rootlet. Isto é em inglês, não sei como é que se diz em português, mas penso que é a parte que faz com que a semente cresça. Então o processo é simples. A gente precisa disto do malte porque o malte é que contém o açúcar. Quando a semente está em processo de germinação, cria a própria semente, quando chega a esta fase do processo, parte daquela semente já é açúcar. Não é açúcar, é enzimas, mas no nosso caso o que nos interessa é a parte do açúcar. E então, para chegar àquele processo, o que se faz é o seguinte. O que eu normalmente faço é agarro num balde, mais ou menos deste tamanho, 10 litros, 15 litros. Eu meto lá mais ou menos 2,5 kg de sementes e encho com água e deixo estar ali durante uma hora ou duas para que a semente ensope a água. E depois remexo um bocado a semente, que é para retirar todas as palhas e não sei o quê. Depois encho o balde até cima e deixo correr um bocadinho por fora, e tudo o que é lixo, que vem normalmente nas sacas com as sementes, sai. A semente pode ser comprada em qualquer agricultor que venda cevada. E uma quinta, ir a uma quinta e alguém que cultive cevada, chegar lá e comprar uma saca, ou nesses sítios que vocês têm aí, como é que se chamam, nas cooperativas, comprar uma saca de cevada da semente, e isso dá para fazer, é com essa semente que se faz. Eu aqui, por exemplo, compro numa loja de abastecimento de cavalos. É o que eles dão aos cavalos, é o que eu compro. Portanto, a semente é igual em qualquer lado. Então o processo é, então, enche-se o balde com água e chama-se em inglês stepping, que é vários processos entre estar com água, estar sem água, estar com água, estar sem água. Este processo demora entre 48 a 52 horas, 56, por aí, depende do tempo que se quiser de molhar as sementes. E o processo envolve em quê?
Eu faço assim, ponho 12 horas com água, passado 12 horas corro a água, deixo ficar sem água durante outras 12 horas, depois volto novamente a meter mais 12 horas com água, sempre, a passar o nível das sementes para aí 2, 3 centímetros das sementes para cima, pronto, ficar com uma cabeça de água. E faço este processo durante 2 dias, mais ou menos, 2 dias e meio. Depois desse processo feito, a semente já ensopou a água, já arrancou, já começou a transformação, e depois então o que se faz é agarra-se num que eu vou mostrar neste momento, que eu tenho aqui o meu, agarra-se num, eu tenho um balde destes. Este é o balde onde eu faço o próximo processo. E o próximo processo envolve em quê? Depois destes 2 dias que a semente está em água, vai começar a germinar, mas se continuar em água acaba por morrer. Não é? Então tem que se fazer o seguinte. Mete a semente dentro deste balde que eu tenho, por exemplo, que eu acabei de mostrar. Espalha a semente pelo fundo do balde, mais ou menos com 2, 3 cm de altura. E deixa-se ficar ali a semente a descansar. A semente não pode estar ao sol. Aliás, isto tem que ser feito num sítio onde não haja luz. Senão, não sei se repararam, mas o meu balde está envolvido com fita adesiva opaca, para não deixar passar a luz. A tampa é preta. E mesmo assim eu normalmente meto o balde num sítio onde não apanho luz. E o processo envolve durante 4 a 5 dias depois do stepping, ter as coisas dentro da água. Envolve em quê? Se estivermos num clima frio, que é o meu caso aqui, durante o inverno, as temperaturas aqui nunca vão acima dos 4, 5 graus. O que é um processo bastante simples para mim, porque eu meto as sementes dentro do balde, espalho-as e uma vez por dia, às vezes um dia e meio, depois vou ver, e se eu começar a sentir que as sementes estão a secar, tenho um coice de spray com água e só as borrifo por cima, de maneira a que fiquem úmidas. E dou-lhes uma volta, pronto, viro as sementes, as que estão por baixo para cima, mais ou menos, só reviro um bocado. Se estivermos num sítio quente, vamos dar o exemplo, que estejam 20 graus de temperatura, é um bocadinho mais complexo. E é mais complexo porquê? Porque as sementes a partir dos 18 graus começam a entrar num processo de composição. Portanto, nunca convém deixar as sementes estar bastante tempo. E eu quando digo bastante tempo digo 2, 3 horas. A uma temperatura superior a 18 graus, porque começam a entrar em processo de deteriorização. Portanto, tem que se mexer as sementes com frequência. E se vocês forem ver no YouTube, podem lá encontrar quem explique a fazer sistemas para que ajude uma vez por hora, durante um minuto, as sementes rodem. Tem sistemas automatizados. Se procurar no YouTube encontram isso com fartura. Pessoas a explicar como é que faz. Eu não preciso desse sistema porque aqui durante o inverno é bastante frio e eu faço sempre o meu balde durante o inverno para não ter esse tipo de problemas. E então não preciso de mexer. O que eu faço é uma vez por dia ou uma vez de 2 em 2 dias. Vou e checo as sementes, vejo se estiverem a ficar úmidas, secas, ponho um bocadinho de água para as molhar, para que a própria água também vai servir de alimento. E faço isso durante 4 a 5 dias. Até a semente então chegar ao processo em que está neste momento, que é assim. Pronto. Quando as raízes tiverem mais ou menos 1 centímetro de tamanho, normalmente estão prontas para o processo seguinte. O processo seguinte é a secagem. A secagem é feita como? Eu tenho um forno só para isto, que eu guardo naquela casa onde tenho as ferramentas,
está lá. E tenho 5 tabuleiros que meto no forno, que eu depois mais à frente hei de mostrar. E passado esses 5 dias, isto tem que entrar num processo de secagem, porque senão as sementes não param de crescer e passam a fase em que deixam de conter o açúcar e passam a conter só a planta. Entra em fase avançada de germinação e deixa de produzir o açúcar. E começa a usar esse próprio açúcar para se reproduzir. E nós não queremos que ela passe essa fase. Porque o melhor para nós é quando está nessa fase de germinação. Temos que parar o crescimento e isso é através de secagem. Então o que se faz é mete-se uma camada no tabuleiro, aí com 2 cm de altura, espalhada toda pelo tabuleiro. E mediante a quantidade que se faz, eu normalmente uso 5 tabuleiros, para mais ou menos para esta quantidade de salada que eu faço, e mete-se no forno. Mete-se no forno normalmente durante 24 horas, 24 a 36. A uma temperatura aproximadamente entre os 35 e os 50 graus. O meu forno tem essa capacidade, há outros fornos que não têm, mas o meu tem essa capacidade. E então meto-a a secar normalmente durante 24 horas. Passado 12 horas vou e mexo a semente, porque senão começa a secar por cima, mas a que está por baixo continua úmida. Os meus tabuleiros estão todos furados por baixo, para que deixem a água sair. Eu uma vez experimentei com tabuleiros fechados e demora muito mais tempo, porque a água mantém-se no fundo do tabuleiro e está sempre úmido. E aqueles não, como são furados, a água acaba por sair do tabuleiro e deixa as sementes e seca mais depressa. Depois desse processo concluído, vamos entrar no processo de retirar estes roteletes, que é as raízes. O que eu faço é uso uma coisa destes e meto, por exemplo, assim, uma coisa assim, cá dentro das sementes, e depois aperto-as umas contra as outras, assim. Estão a ver as coisinhas a cair, não veem assim? Isto é uns roteletes a cair, as sementezinhas, as raízes a cair. Até retirar as raízes. Tem que ter em consideração que a semente tem que estar bem seca, senão aquelas raizinhas não partem e não caem. Então só preciso deixarem mais um bocadinho a secar, mais umas horas a secar, até que tenham a certeza que as raízes, quando estão frias, porque tem que se esperar que depois arrefeçam. Depois de sair do forno, porque se fizerem com as raízes quentes, elas não partem. Portanto, tem que deixar secar e arrefecer. E então depois fazem este processo de retirar as raízes. Retirando as raízes, a semente está pronta para ir para o triturador, que é um processo que eu vou mostrar mais à frente. Agora, neste momento, vou tirar as raízes e depois de tirar as raízes, vou então meter isto no triturador e depois eu mostro o processo seguinte. Então, este é o respectivo forno que eu tinha falado. Tenho aqui na minha arrecadação, minha casa das ferramentas. Como podem ver, tenho aqui os tabuleiros dentro. Estes são normalmente os tabuleiros que eu uso. Estão furados, como podem ver. Este está a ser um bocadinho sujo porque acabou de ser usado, portanto vai ter que ser lavado. Isto é o que fica, transparece das sementes, mas como veem os furos, o tabuleiro tem muitos furos e é isto normalmente que eu uso. O carro vai para dentro da panela, vai para dentro do lavatório para lavar. Isto é a cerveja que eu já tenho aqui pronta. Cada jerrycan destes tem 10 litros, portanto estão todos cheios. Por baixo podem ver mais garrafas com cerveja. Não sei se está para ver ali os barrilzinhos que eu estava a falar ontem. São estes, de 5 litros. E pronto, e então agora vamos entrar no processo seguinte. O processo seguinte é meter a semente dentro
dentro de um coisa destes, ter a semente aqui dentro e passá-la, de maneira a que fique partidinha em pequenos pedaços, que eu mostrasse. Pronto, e este é o processo seguinte. Vamos moer. Vamos moer. Eu normalmente uso mais ou menos 2,5 kg. São mais ou menos 3 copos destes 6. Depois disto está moído, vai ficar assim. Não dá para ver. Em pedaços. Não muito fino, mas também não muito grosso. Convém partir a semente a meio. E portanto, este é o processo seguinte. Porque se nós tentássemos fazer isto com as sementes inteiras, o açúcar que a semente contém não era retirado. Ficava preso dentro da semente. Assim tem que se partir a semente ao meio, que é para ajudar a que todos aqueles açúcares e aqueles sabores, aquela coisa que a cevada tem, seja extraído do interior da semente. Pronto. Agora vou fazer esta parte do processo, meter isto em stand-by, enquanto eu faço esta parte do processo, porque isto demora um bocado e dá um bocadinho de cabo do braço. Portanto, vou demorar um bocadinho a fazer isto. Então, eu já volto para a próxima fase. Até já. Ok, agora a próxima fase é retirar então os açúcares das sementes e todos os aromas que a própria semente tem. Como estão a ver, isto é onde eu guardo as minhas ferramentas. Aí aqui tenho o torno aqui mesmo ao lado. Então, como eu faço eu uso um sistema que é, tenho um fogãozinho elétrico pequenino, daqueles pequenitos, e comprei uma panela nos chineses, custou-me 10 libras, e fiz-lhe um buraco, meti-lhe uma torneira, com esta pontinha de borracha por baixo, e por dentro. Ora, se a gente metesse as sementes aqui dentro assim que eu começasse a retirar o líquido, aquilo entupia uma torneira, não era? E ficava logo tudo entupido. Então o que eu fiz foi, fiz isto. Isto é o quê? Isto é um daqueles tubos que se metem nas torneiras, não é? Estão a ver esta parte de fora, é a parte de fora daqueles tubos flexíveis que se compram que se pode comprar em qualquer lado, não é? E então o que eu fiz foi, comprei um destes tubos, este tem mais ou menos 1 metro de comprimento, retirei-lhe a parte da borracha que está por dentro, cortei-a, não é? Isto é uma daquelas coisas que também se compra aí em qualquer lado, nessas lojas que vendem material de construção. É tipo daquilo onde se enfia a mangueira, não é? Tem tipo, como é que se chama isto? É tipo aqueles coisas como podem ver, meti-lhe esta passadeira e pronto. Eu não sei como é que isto se chama, sinceramente. É uma daquelas coisas que se compra para se enfiar a mangueira para se meter no jardim. E pronto, foi o que eu fiz. Está bem para ver. Isto acontece, o que é que isto faz? Eu vou tentar mostrar por dentro para ver. Não tem nada, é só mesmo esta malha em ferro, mais nada. E o que é que eu faço com isto? Ora, eu aperto isto aqui nesta torneira, na válvula. Não precisa estar muito apertado nem nada. Fica assim. Isto faz, quando eu for a extrair o líquido de dentro das sementes, as sementes não me entupam a torneira. E assim sai tudo aqui por esta mangueira facilmente, sem qualquer tipo de problema. Pronto. Este é o próximo processo. Pronto. Eu já fiz um copo
um copo destes do coisa, das sementes. Agora vamos tirar daqui as sementes e vamos encaixá-las tão simples como isto dentro da panela. Pronto. Agora são mais 2 copos, mais 2 taças destas. Tem aqui uma molazinha que é para segurar isto aqui, ó, coisa e tal, para não sair daqui. E vou fazer isto mais 2 vezes, ter ali dentro da panela. E depois continuamos. Pronto, já está tudo passadinho, pronto para a próxima fase. Agora vai ser encher isto com água até cima, quase até cima, né? Vamos deixar um espacinho aí, 2-3 centímetros. E vamos iniciar o processo de extração dos açúcares e dos sabores da cevada. Para quem não tem este tipo de sistema, não quer usar este tipo de sistema, há 2 outras maneiras de fazer. Uma é usar aquelas, como é que chama? Freezers, como é que chama? Eu vou mostrar a minha, para vocês terem uma ideia do que é que eu estou a falar. Vocês conseguem ver ali naquele canto, está ali arrumada, não é? Provavelmente não conseguem ver bem. Sim, já dá para ver. Lá vai no cantinho aquela coisa vermelha, que é daquelas coisas que se leva para os piqueniques, que se mete gel lá dentro. E usam uma coisa daqueles, fazem um furo e metem o tal tubo que eu mostrei que tinha aqui, e usam aquilo através da capacidade que ele tem de aguentar a temperatura. Eu uso este sistema porque para mim é muito mais prático. Meto o fogão a trabalhar, tenho aqui um pré-sistema montado já por mim. Isto é uma coisa digital de temperatura, que controla a temperatura. Tenho o bico ligado, como podem ver aqui. Está ligado a este sistema. Eu vou ligar para vocês verem. Este sistema controla uma temperatura. Não é? Eu meto a temperatura que requer. Aqui isto seja feito, porque isto tem uma temperatura específica a ser feita. O fogão está ligado a este sistema e isto corta a corrente sempre que a temperatura chega à temperatura desejada. Eu, por exemplo, aqui tenho para 47 graus, porque eu faço meia hora a mais ou menos esta temperatura e depois então inicio o processo da extração do malte. Eu faço esta meia hora por uma razão simples, porque juntamente com a cevada, vem sempre as cascas da cevada, algumas raízes que nunca se tiram todas. Isto pode dar uns sabores específicos à cerveja que nós não queremos ter. E, portanto, a melhor maneira de anular esse tipo de sabores é meter isto durante meia hora a uma temperatura de 45 graus. Passando essa meia hora a temperatura a 45 graus, inicia-se então o processo de extração dos açúcares, que são retirados a uma temperatura normalmente de 55 graus, 55 a 60 graus. Não é rigoroso, 55 preciso, não, é de 55 a 60, durante uma hora, e depois passado uma hora, não é precisamente uma hora, é 90 minutos, uma hora e meia, e passado uma hora e meia, faz-se fazer o sparging, isto é um termo em inglês. Eu, como digo, os meus termos digo todos em inglês, porque normalmente eu aprendi isto já aqui na Inglaterra e, portanto, os termos que aprendi foi tudo em inglês. Portanto, eu não sei as comparações dos termos em português, porque também nunca ouvi falar neles. E, portanto, o sparging é o quê? Depois de se retirar toda a água que está aqui dentro, depois desse processo estar concluído, deixa-me desligar a panela, porque senão vou queimar as sementes que não tem lá água dentro. Depois disto, passar estes 2 processos, a meia hora para retirar os sabores indesejados e os 90 minutos da extração dos açúcares e dos sabores que realmente nos interessam, retiramos a água toda lá dentro. E, como é lógico, dentro da semente continua a ter muitas coisas, muito açúcares que ficam agarrados às sementes, que nós ainda queremos retirar. E o que nós fazemos é aquecemos mais
5 ou 10 litros de água a 75 graus, 72 graus, para ser mais preciso, a 72 graus, e aquecemos esses 10 litros de água a 72 graus e voltamos a meter dentro das sementes para que aquela nova água retire mais açúcares e mais sabores das sementes, porque ficam sempre resíduos, porque a outra teve lá 90 minutos e quando sai a água deixa sempre resíduos atrás. E eu ainda faço uma coisa depois, que depois normalmente é preciso encher o balde até aos 22, 23 litros. Eu normalmente faço 21, 22 litros. Mas é preciso encher o balde, porque estamos a falar em que 10 litros de uma vez e 5 ou 6 da outra, porque grande parte depois da primeira água fica dentro das sementes. Portanto, estamos a falar, temos aí à volta de 15 ou 6 litros no total. Precisamos de completar para 21, 22, 23, consoante aquilo que façam. E então eu agarro nessa água que falta a juntar e volto a passar já à fria pelas sementes para retirar todo o resto do produto que possa ficar, dos açúcares e dos sabores que possam ficar ainda retidos lá dentro. Quanto mais vezes passar a água por ali, mais retira. E depois então entramos no próximo processo, que é então a fabricação da cerveja. Eu agora vou encher o tacho com água e vou meter isto a fazer e depois vou mostrando com o andamento do processo como é que isto é produzido e o que é que acontece com o próximo processo. Há uma outra maneira de fazer, para quem não tiver este sistema todo montado como eu tenho, que é fazer o que eles chamam aqui brew on the bag, que é fazer num saco. Isto é um saco que se compra, que está preparado para este tipo de coisas. Eu sinceramente não sei onde é que vocês possam arranjar isto. Aqui na Inglaterra há com muita frequência. Basta ir ao eBay e há disto lá ao pontapé, que é brewing bag, que se mete dentro da panela, assim, dentro da panela, mete as sementes todas aqui dentro, faz o processo todo do aquecimento, não é? Porque, por exemplo, se estiverem a fazer num fogão a gás, se meterem o lume brando, depois de atingir aquela temperatura, o lume vai aguentar. Eu, ao princípio, fazia assim. O lume aguenta mais ou menos a temperatura que se requer. Com estes elétricos é mais difícil de controlar, porque não tem um fácil ajuste. Não é fácil de ajustar. Então, por isso, eu uso este sistema termostato para controlar a temperatura. No fogão a gás é muito mais fácil de controlar, portanto, baixa-se mais o gás até ao ponto que a temperatura seja mais ou menos mantida dentro daquilo que a gente requer. E quando digo mais ou menos, isto vai entre os 50 e os 60 graus, portanto há um campo de manobra. Pronto, esta é uma outra maneira de fazer, para quem não tem nada destes sistemas, é uma maneira ainda mais fácil de fazer. Eu, como faço isto tudo aqui fora, também tenho aqui um fogão a gás, como podem ver. Tenho aqui um fogão a gás, mas é um fogão feito para outras coisas. Perceberam, não é? Portanto, que eu normalmente é onde eu faço a cerveja já no processo de ferver, da cerveja em si, mas quando chega a este processo de baixas temperaturas, de controle de temperaturas, este fogão é mais difícil de controlar porque é um fogão industrial do que é, por exemplo, com este. Ao princípio fiz uma ou duas vezes em casa e ali sim é fácil de controlar. Ou quando fazia ao princípio em casa fazia é facilmente controlar. Mas uma vez esqueci-me disto ao lume e fui fazer outra coisa qualquer e esqueci-me, e quando cheguei tinha deitado tudo por fora e a minha Maria ia-me cortando o pescoço. E então a partir de para a frente fiquei proibido de fazer em casa. E então inventei este sistema e então pronto, é o que nós temos agora neste momento e para mim é mais fácil porque eu meto isto a fazer, é só esperar que o tempo passe, vou para casa ver televisão e espero que o tempo passe, porque sei que passado uma hora e meia isto está pronto, porque a temperatura está sempre controlada à temperatura que eu realmente quero. Nunca deixa de ir para cima dessa temperatura. Pronto, então vamos agora encher isto com água e depois então mais à frente no processo voltaremos aqui para ver como é que isto está a seguir. Então, até já. Pronto, a panela está cheia e vamos iniciar o processo de retirada dos sabores indesejados. Como veem, tem muita, posso dizer que seja uma espécie de palha, né? Que
Partes das raízes, partes das cascas das sementes que ficaram, que não saíram por completo. E, portanto, convém, quando a gente está a fazer então, este processo, retirar estes sabores. E estes sabores são retirados através desta meia hora a 45 graus. Portanto, meia hora a 45 graus, tirando esses 45 graus durante meia hora, estes sabores indesejados são anulados e vamos entrar no processo então de extração dos açúcares, que é retirado a partir dos 50 graus para cima. Pronto, então, até à próxima. Este é depois o produto final que vão ver aí um bocado, que eu vou beber agora, quando tudo estiver pronto. Ok, chegou a altura de começarmos a fazer então a extração do líquido do malte. Vamos começar por filtrar o primeiro cup, a primeira taça, porque há sempre impurezas que estão no processo. Esperamos, enchemos mais ou menos uma tacita destas para ir com 1 litro. Depois dessa tacinha já começa a vir o produto completamente limpo. Limpo de resíduos do malte. Está mais ou menos limpo. E agora vamos voltar a meter este dentro da panela. Como podem ver, isto é uma cerveja preta, porque eu fiz a adição de um malte que eu tinha aqui, cristal, é como eles chamam, cristal, que é feito exatamente da mesma maneira que estava a fazer o malte ali no forno. E depois do malte estar seco, levanta-se a temperatura do forno, não naquele malte todo, mas em meio quilo ou um pouco mais de meio quilo. Levanta-se a temperatura de 75 graus centígrados para 110 por aí. Deixa-se ficar ali durante meia hora, mais ou menos, e ele cristaliza, fica tipo uma cor ligeiramente mais escura e faz a cerveja sair tipo chocolate, com esta cor. Eu vou fazer uma correção nas temperaturas, que eu aprendi disso. Eu, como disse, aprendi isto tudo em inglês e usam-se os Fahrenheit em vez dos centígrados. E então às vezes eu baralho um bocadinho nas transparências de uns para os outros. Os 45 graus é para a meia hora, a primeira meia hora para retirar todos os maus odores. Depois passa a 60, entre os 55 e os 60 graus, durante 90 minutos. E depois a água que se vai meter a seguir aqui dentro, para depois limpar e retirar todo o resto, extrair o resto do malte que ainda lá fica. Vocês conseguem ver, mas ainda fica muito produto aqui dentro. E então essa próxima água que se vai meter aqui dentro põe-se a 78 graus centígrados. Depois faz também o processo, mete-se a água ali dentro, espera-se 5, 10 minutos e volta-se a retirar a água de lá dentro, como se está a fazer neste momento. Pronto. Eu até aqui ainda não me preocupei deixa eu ver aqui, a água está a ferver. E ela não pode ferver, eu acho que já passou da conta. A 80. Vamos apagar o lume. Isto é suposto estar com 75, está com 80, mas não é grave. Pronto. Eu até agora ainda não falei no aspecto de desinfecção, porque ainda não é
necessário fazer nada disso, porque todo este líquido vai ferver durante 1 hora. E, portanto, a fervedura mata qualquer bactéria que possa existir. Tudo o que se faça a seguir a água ferver, quando se entra na última fase, daí para a frente, tudo o que tocar no líquido, que em inglês chama-se worth, tudo o que lá tocar vai ter que estar desinfetado. Tudo. Colheres, funis, tudo o que tocar naquele líquido vai ter que estar desinfetado, porque senão há sempre o risco de haver uma inflamação, infecção através de bactérias, e se isso acontecer, todo este trabalho vai para o cano, vai cano abaixo, porque a cerveja com infecção não presta. Pronto, agora vamos fazer então, meter o resto da água ali dentro daquele tacho, que é para continuar o processo mais para a frente. Pronto, a parte da extração do malte está concluída. Agora temos isto dentro do tacho. Isto deve ter mais ou menos 18 litros por aí. Agora é deixar ferver. E depois de ferver, vai ferver durante 60 minutos. Durante esse processo, nós vamos fazer mais 2 operações. Portanto, quando começar a ferver, vamos meter ali dentro um saco, que este saco também é usado para cepagem, para boil in a bag, que é este. Vamos meter aqui dentro mais ou menos 30 gramas de hops. Hops é uma palavra inglesa, a tradução que eu encontrei da hops é lupus. O que é que dá o que dá acidez à cerveja? Que dá aquele toque, pronto, que a cerveja tem. Cada cerveja é diferente, mediante os hops que leva. Há várias qualidades. Eu uso um que vem da República Checa, chamado Saz, S-A-2-Gs. É o que eu normalmente uso. Comprei em quantidade. Isto leva 30 gramas. No processo todo leva, dependendo do gosto, mas eu gasto para aí 50 gramas por cada vez que faço cerveja. Portanto, eu comprei quase 2 kg. Dá para muita cerveja. E em quantidade é mais barato. E eu em quase 2 kg gastei 17 libras. Se fosse a comprar em pequenas porções de 100 gramas, ia gastar 3 ou 4 vezes mais. E assim sai mais barato. E pronto, agora vamos esperar que ferva. E quando ferver, vamos continuar a mostrar as próximas etapas. Pronto, começou a ferver. Agora vamos passar ao próximo processo, que é meter então os lupus, hops, dentro da mistura. Vamos molhar aqui um bocadinho, para que eles baixem. Eu uso o saco porque depois é mais fácil de separar. Aqui a tampa. E agora tenho aqui normalmente, se eu encontrar, normalmente tenho aqui um grampo que ponho aqui assim, para que isto não entre lá para dentro, mas tenho que ir buscar que está ali fora. Pronto, agora vai ter assim, portanto são 4 da tarde, vai estar assim durante 45 minutos a ferver com os hops. Passado 45 minutos, portanto isto ferve durante 60 minutos, os últimos 15 minutos vou meter mais hops. E porquê? Estes primeiros que a gente mete, que vão estar no processo durante 60 minutos, o processo completo, é para dar a acidez à cerveja. Portanto, quem gosta da cerveja muito ácida põe mais, quem gosta da cerveja pouco ácida põe menos. Eu gosto mais ou menos, portanto não ponho muito, ponho 30 gramas. Os que se vai meter nos últimos 15 minutos é para dar sabor
sabor dos próprios hops, dos lúpus. E como disse, há várias qualidades. Eu há bocadinho acho que pronunciei mal a palavra. Eu disse que era S-A-A-Z. Ou disse que era S-A-S-S. Mas a realidade é S-A-A-Z. Este é os que eu uso, mas há muitas outras qualidades. Portanto, eu como gosto desta, porque é os hops que se usam a fazer a cerveja que eu mais gosto, que é tipo cerveja alemã, e portanto uso só estes, não uso mais nada, só uso estes. Há quem use muitas outras qualidades, e basta ir à internet procurar por receitas e vão ver que há muitas outras qualidades de hops. Hops em inglês é W-O-P-S. Portanto, se meterem esta palavra no Google, vão ver o que é. E pronto, agora vamos esperar então os 45 minutos e depois vamos adicionar a última fase do processo, que é mais 20 gramas de hops, da mesma qualidade, mais um produto chamado Irish Moss, que é isto. Disto vamos meter 5 gramas. E para que é que a gente põe isto? Porque este produto ajuda a fazer a cerveja transparente. Se eu não meter aquilo, a cerveja pode ficar meio turva. Com aquilo a cerveja fica transparente, fica limpinha, fica muito mais bonita. E os olhos também, neste caso, também bebem. E pronto, agora vamos esperar, e quando eu voltar aos últimos 60 minutos, paro isto de ferver, vou transferir isto para um balde e depois vou deixar abaixar a temperatura até chegar à temperatura em que se pode meter o fermento. Neste caso, o fermento que eu vou usar é um fermento que eu normalmente reuso, que eu faço o aproveitamento, que o fermento pode-se reusar. Quando acaba de fazer todo o processo de fermentação, no fundo do balde vai estar o fermento ativo, e então pode-se retirar daquele fermento ativo, mas isso é um processo que eu posso explicar mais para a frente, quando estiver a fazê-lo. Neste momento, vamos ficar por aqui até acabar os 60 minutos. Não se esqueçam, passado 45 minutos, vou adicionar mais 20 gramas dos mesmos hops e 5 gramas de Irish Moss para os últimos 15 minutos. Ok? Então vá, até já. Ok, isto está quase pronto. Portanto, acabou de ferver. Portanto, 60 minutos a ferver. Põe-se logo os hops ao princípio, 30 gramas. Nos últimos 15 minutos, adiciona-se no mesmo saco onde se meteu as 30 gramas. Eu pus mais 20 do mesmo hop, juntamente com 5 gramas de Irish Moss. Esta é a cor final. Vamos ver, é uma cerveja preta. Agora, um pequeno truque. Normalmente, a cerveja faz-se só com cevada. Extrai-se todo o açúcar através da cevada. Mas isso obrigaria-me a fazer de pelo menos 7 kg de cevada já maltificada. O que se tornaria muito dispendioso. Dispendioso no tempo, dispendioso no dinheiro, e então se eu tivesse que comprar o malte, era ainda mais dispendioso. Assim, o que muita gente faz, e eu também faço, é, usei 2,5 kg de malte para dar algum açúcar e dar o sabor. Portanto, o sabor está lá. Acreditem no que eu vos digo, porque eu faço sempre assim e o sabor está lá. E agora vou meter 1 kg de açúcar dentro desta cerveja. Depois de meter 1 kg de açúcar, a graduação da cerveja deve ficar à volta das 5%. 5,2% por aí. Depois de misturar o açúcar então ali dentro, espero até a temperatura baixar para 20 graus.
é diferente do brandy porque o fermento também é diferente, até 20 graus. E quando baixar até aos 20 graus, vou meter aqui este fermento, que já está ativo, que é reutilizado da última cerveja que eu fiz. Portanto, e como é que se reutiliza? É um processo simples, que é feito através de quê? Isto agora vai estar a fermentar. Vai estar a fermentar mais ou menos durante 10 dias, para ter a certeza que está no ponto. Entre 7 a 10 dias, quando o hidrómetro mostra que está pronto para engarrafar, pode-se passar daqui para as garrafas, ou quem quiser fazer uma segunda fermentação, daqui para outro fermenta, para outro balde. E depois é assim, quando se está a retirar o líquido aqui dentro, tem que se ter cuidado para não se tocar no fundo. Eu depois no futuro hei de fazer um vídeo para mostrar isto. Até hei de incluir isto e a maneira como se aproveita o fermento. Mas tira-se o líquido quase até ao fundo, porque no fundo, digamos que tem o fermento e a borra, digamos que seja a borra, que é o que se chama no vinho a borra, não é? Tem no fundo, e esse não convém ir para dentro das garrafas ou para o próximo balde se decidirmos fermentar a segunda fermentação. A segunda fermentação serve essencialmente para retirar ainda mais sedimentos da cerveja. E o sabor ligeiramente faz um melhoramento, mas não é assim muito significativo. Eu raramente faço segunda fermentação, às vezes tenho tempo e paciência e faço, mas é muito raro. Eu normalmente fico só pela primeira fermentação e para aquilo que eu tenho falado com muita gente e tenho visto e tenho ouvido, muito raras são as pessoas que fazem segunda fermentação. E portanto, como estava dizendo, quando se chegar até ao fundo, começa a tirar daqui para o balde para encher a próxima, depois para engarrafar, e deixa-se a borra no fim. Essa borra há de se meter dentro de um frasco, e com 3 ou 4 litros de tamanho. Eu normalmente uso um de 5 litros. Transfiro isto para dentro desse frasco, misturo com água, com um bocadinho de água e deixo assentar e deixo estar ali durante várias horas, e quando passar essas horas começa-se a notar a diferença. A água fica por cima, no meio há de ficar o fermento e na parte de baixo há de ficar a borra, que é aquela que foi o açúcar transformado em álcool, que depois fica no fundo do balde. Portanto, faz-se a separação, tira-se a parte de cima da água, manda-se fora, muda-se aquela parte onde é só o fermento para para uma outra garrafa pequena, porque apesar de ser a quantidade de ser pequena, eu, por exemplo, uso estes frascos que são aproveitados dos frascos das salsichas. E depois é assim, pronto, fica este bocado, isto é fermento vivo já. Eu meti-lhe um bocadinho de água morna com um bocadinho de uma colher de chá de açúcar para reativar o fermento, e como podem ver, estas bolhas todas à volta, esta espuma, é o fermento já a arrancar. Então, isto vai demorar cerca de 5 a 6 horas até baixar a temperatura necessária. Há quem use métodos para baixar a temperatura rapidamente através de sistemas de refrigeração da água, mas eu não faço isso. Deixo ficar aqui fora em cima da mesa durante umas horas, entretanto vou para casa, vou fazer o que tenho a fazer, e daqui a umas horas venho cá fora e a temperatura já baixou, e quando baixar até aos 20 graus agarro neste fermento líquido e meto aqui dentro. É claro, para a primeira vez que fizerem cerveja não vão ter fermento. Há quem nem goste de reutilizar, é uma questão económica, é mais barato, não gasto dinheiro em fermento. Se tiver que comprar, vou gastar 1,00 e tal em cada vez que fizer cerveja num fermento novo, e assim uso sempre o mesmo. É exatamente a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, e é mais ativo, mais rápido, com maior quantidade, porque vou aproveitando umas para as outras cada vez que tem mais quantidade, e pronto, é tão simples como isso. Pronto, eu agora vou acabar a gravação. Vou misturar o açúcar, portanto é 1 kg de açúcar para 22 litros, 1 kg de açúcar aqui para dentro, depois consoante
o gosto da pessoa. Quem quiser um bocadinho mais de álcool, põe um bocadinho mais de açúcar. Quem quiser menos álcool, mete menos açúcar. É tão simples como isso. Pronto, vá. Então, até mais ver.